Vamos então ao quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Urologista do Hospital Fornecedores de Cana, Dr. Rodrigo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Tudo jóia, graças a Deus. O doutor sempre vem aqui dar uma aula para nós, né? Estamos ao vivo, 19 horas em ponto. Pode participar conosco aqui, viu? 2534-1234. Hoje a gente vai conversar sobre a saúde do homem, né? A gente sempre relembra aqui, graças aos profissionais do Hospital Fornecedores de Cana, né? O tempo certo que deve sim fazer a visita ao urologista, os cuidados quando chega aí, né? A idade certa de fazer o exame. Tudo isso a gente vai ressaltar aqui com a fala, né? E o conhecimento do Dr. Rodrigo, e alertando você que está em casa. Agora, se você quiser participar, pode participar. 2534-1234, 019-99141-1048. WhatsApp, o pessoal sempre participa. Então, manda o WhatsApp, está aí na tela para você. 99141-1048. Dr. Rodrigo, que é urologista do Hospital Fornecedores de Cana, vai estar respondendo as suas dúvidas. Bom, vamos abrir, né? Alertando a população que sempre a gente tem que passar o homem passar para o urologista, fazer os exames, né? E uma pergunta que fica, Rodrigo, para a gente alertar, a criança, o adolescente, é interessante fazer a visita no urologista? As crianças e os adolescentes, basicamente as crianças, a gente acaba tendo uma interface com os pediatras em relação a isso. Correto. A principal causa de procura de crianças no consultório com o urologista, quando passa com o pediatra com alguma alteração, são as infecções do trato urinário, principalmente nas meninas, que é muito mais comum nessa faixa de idade do que nos meninos, em torno de 4, 6 anos de idade. Certo. E nos meninos são as doenças que geralmente afetam os testículos ou a região peniana, que são as dúvidas mais frequentes, que é em relação à fimose ou outras alterações testiculares. Em geral, esses pacientes, quando passam conosco no consultório, eles já foram vistos previamente com um pediatra, né, que geralmente faz essa primeira abordagem e acaba encaminhando para que nós façamos o acompanhamento e o tratamento devido, principalmente para os casos que têm potencial cirúrgico. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, 2534-1234. Pode mandar sua pergunta para nós. Dr. Rodrigo, urologista, está ao vivo conosco aqui. Tem alguma dúvida? Pode fazer já a pergunta, viu? Pode mandar para nós através do telefone, através do WhatsApp também. Tem pergunta chegando pelo WhatsApp, é isso, Maria? É isso mesmo. Olha, o Carlos, doutor, boa noite primeiramente. Boa noite, Maria. Lá do Jardim Camolés, ele diz o aqui, seguinte... Rodrigo. Nos últimos 6 anos, tenho tomado muitos anti-inflamatórios devido a problemas na coluna e nos ombros. Posso ter problemas nos rins por causa desses medicamentos, doutor? E ele pergunta quais podem ser esses problemas. Pode sim. Os anti-inflamatórios que ele cita aqui são os remédios que são utilizados principalmente para combate à dor. Tá? Eu vou citar alguns exemplos aqui dos mais conhecidos que são utilizados, que são Voltaren, diclofenaco, Profenide, cetoprofeno, nimesulida. Essas medicações, elas têm o potencial de alterar, ele provoca algumas alterações na filtração do rim, tá? Então não são alterações na estrutura, na anatomia do rim, são alterações na membrana que faz a filtração. Certo. O uso crônico dessas medicações, né, são medicações que geralmente a gente fala que é para usar em períodos curtos, de 3 a 5 dias, e passar desse período interromper. Alguns pacientes, principalmente por patologias ortopédicas, tá? Artrose de joelho, de coluna, lombalgias crônicas, como o caso dele, alguns desses pacientes precisam, por conta das queixas dolorosas, tomarem esses anti-inflamatórios por um período muito prolongado. Isso, a longo prazo, pode afetar o problema de filtração de ambos os rins, tá? Passa de forma silenciosa, porque isso não dá nenhum sintoma para os pacientes. E isso a longo prazo pode interferir numa dosagem de um exame simples que a gente faz de sangue, que é de creatinina. Então, para todos os pacientes que fazem uso, né, indevido dessas medicações, de forma diária e por longo tempo, principalmente por um período maior do que um mês, a gente contraindica fazer esse uso. E para os pacientes, principalmente aqueles que já têm doenças que são potenciais lesivas para o rim, como pressão alta, que a maioria da população tem, e diabetes, para esses pacientes o risco é ainda maior. Então, podem ser usados anti-inflamatórios? Podem, por períodos curtos, geralmente de 3 a 5 dias, e passado esse período, se persiste a dor, independente da origem que ela tenha, o paciente tem que procurar para trocar, passar uma outra medicação de potencial analgésico maior e que não tenha
esse efeito lesivo no rim a longo prazo. Rodrigo, aproveitando, né, que você tocou no assunto, a questão da pressão alta, né, tem perguntas que já vai fazer já, tá, Maria? A questão da pressão alta, né, a gente sabe que boa parte da população brasileira acaba abusando aí do sal, principalmente, né, e tem a pressão elevada. E aí ela se acomete apenas naquele momento. Tô com a pressão alta, eu vou descansar um pouquinho. Aí passa mais 2 dias, abusa, a pressão sobe de novo. Queria que você alertasse, então, Rodrigo, essa questão da pressão alta, que ela deixa um mal aí no rim. Eu queria que você explicasse o que acontece com o rim quando a gente tem a pressão alta, ela descontrolada, né, e o mal que é a gente desenvolver uma doença por conta da pressão alta ligada ao rim. Sim. Se a gente pegar as doenças dos rins, né, que mais levam os pacientes a perder a função de ambos os rins e precisar de um transplante renal, a gente vai citar essas duas mais importantes, em primeiro lugar o diabetes e em segundo caso a hipertensão arterial. O problema dessa afecção renal, dessas duas doenças, é que ela acontece também de forma silenciosa. Tá? Então os pacientes muitas vezes eles vão ao consultório e eles acham que eles vão ter alguma alteração renal, né? Eles têm algum problema no rim, porque eles têm algum inchaço, principalmente nas pernas, nos membros inferiores. Tá? Um dos sintomas é o inchaço às pernas. Só que a gente alerta para os pacientes que o inchaço, para ser repercussão de um problema renal, já é uma repercussão muito tardia. Tá? Então, os problemas renais secundários à hipertensão arterial são silenciosos. Por isso que a gente fala, inclusive esse aspecto que a Drogal estava abordando em relação às doenças crônicas é importante, porque o paciente hipertenso ele precisa desse controle rigoroso que é feito junto com o médico, geralmente os cardiologistas, clínicos, endocrinologistas também fazem esse acompanhamento, que quando o paciente tem hipertensão arterial, ele, no exame rotineiro de sangue, ele faz uma dosagem de uma substância no sangue que chama creatinina, que avalia se está tendo alguma repercussão nos rins do paciente secundária à hipertensão arterial ou ao diabetes. Não dá, nesses casos, para esperar ter sintoma, tá? Seja dor de cabeça por causa da pressão arterial, dor na nuca, inchaço, isso são sintomas geralmente tardios de problemas renais. Então o paciente hipertenso ele tem que saber que ele tem uma doença crônica, tá? Que tem controle, não tem cura. Não tem cura. As principais complicações da hipertensão são as lesões nos órgãos-alvo que ela atinge, que são principalmente coração, cérebro e rins, e que isso tem que ser avaliado rigorosamente pelo menos uma vez ao ano, mesmo o paciente que tenha pressão controlada. 2534-1234, estamos ao vivo com o programa Piracicaba Agora. Tem telefone, é isso? Vamos atender o telefone. Alô, boa noite. Boa noite, é o Simão do Gilda, Neto. Tudo jóia, Simão? Você quer fazer a pergunta do doutor Rodrigo? Fique à vontade, pode fazer. Eu queria saber, às vezes a minha urina está de cor amarela, às vezes a minha urina está de cor transparente. Se dá algum problema na mudança da cor da urina, ou se existe algum problema ou não. Joia. Obrigado, Simão. Vamos lá responder assim. Um detalhe interessante, ele observa a urina, poucas pessoas acabam fazendo isso, né? Tem esse hábito. O aspecto, né, as características visíveis da urina, que são principalmente o odor e a coloração, são coisas que geralmente chamam a atenção dos pacientes e muitos perguntam no consultório em relação a isso. Então, coloração da urina, a coisa que mais afeta a coloração da urina na verdade, o grau de hidratação que o paciente se encontra. Tá? Então, na verdade, diz respeito à quantidade de líquido que o paciente ingeriu. Inclusive, é um dado para a gente, que a gente passa para os pacientes no consultório, principalmente que eles têm cálculo urinário de repetição, que o paciente ele vai avaliar se ele está bem hidratado ou não hidratado pela cor da urina. Então, um paciente que está bem hidratado, que bebeu um bom volume de líquido naquele dia, a urina vai estar sempre clara, quase transparente ou amarela bem clara. Tá? Casos de urina muito escura, amarelo ou até alaranjada, tá? São urinas concentradas. Isso, na verdade, é indicativo de que o paciente está desidratado. Boa parte das pessoas acha que o único sinal que a gente tem orgânico que é relacionado com a falta de líquido é sede. Tá? Então, a sede é um sinal tardio de desidratação. Quando você chega a ter sede, o corpo já está... Quando a gente tem estímulo cerebral de sede, a gente tem um déficit de água já de 1 litro, pelo menos. Puxa vida! Então a sede não é um critério que a gente usa, que é um critério de confiança para avaliar a hidratação. Então a cor da urina é um critério. Então a hidratação é o principal fator que altera o aspecto da urina. Outras cor e quantidade, Rodrigo, desculpa, cor e quantidade? Cor e quantidade. Então a urina bem clara e volumosa, grau de hidratação adequado, urina geralmente pouco concentrada, com um cheiro mais forte,
que é um cheiro que geralmente lembra produto de limpeza, que é de amônia, porque a urina é rica em amônia, então tem essa característica. Alguns pacientes até às vezes se confundem com infecção urinária e muitas vezes é só desidratação mesmo. E outros aspectos que influenciam é o uso de algumas medicações. Em algumas medicações há alguns pigmentos nos veículos da medicação, esses pigmentos são eliminados na urina e pode dar às vezes uma coloração amarelado mais escuro ou alaranjado, mas o principal mesmo é o nível de hidratação que o Simão citou. Então ele vai perceber que principalmente os pacientes quando tomam bebida alcoólica, isso é mais comum, então, tá? Que é a cerveja. Então fale sobre, a pessoa acha que não, eu estou hidratado, eu bebi cerveja, estou bem hidratado. O efeito é inverso, correto? Na verdade a cerveja ela deixa a urina muito clara porque ela estimula a produção de urina, então a gente perde mais líquido. Essa é uma dica que a gente dá, inclusive para os pacientes que tomam bebida alcoólica, sempre tomar associado água ou algum outro líquido para hidratar, porque principalmente evita a ressaca. A ressaca nada mais é que o sintoma de dor de cabeça e mal-estar secundário à desidratação que o álcool provocou na véspera. Quer dizer, você acaba de ficar desidratado, aí que vai dar dor de aí cabeça dá e dor de cabeça. Então, os pacientes que geralmente tomam tomam bebida alcoólica, a gente orienta sempre associado para cada dose de bebida alcoólica a mesma volume de líquido, de outro líquido que vai ficar retido, suco. E não só de álcool como veículo, porque aí vai piorar a desidratação. 2534-1234, você pode participar ao vivo conosco aqui. Olha, os idosos também, né? A gente vai falar a questão especificamente dos idosos que já não sentem sede mais. Né? Isso eu constantemente, né? Tanto da minha sogra, do meu sogro, eu ouço falar do meu pai também, que já é um idoso. Eu não sinto mais sede e parece que está tudo bem, o corpo está hidratado. Então daqui a pouquinho, para você que é idoso também, o doutor Rodrigo vai falar sobre isso, tá bom? Fale, Maria. Olha, a resposta do seu José, doutor, ele diz aqui, tenho cólicas renais constantes, 4 vezes ao ano sai pedra pela urina, sou hipertenso, refrigerante e cerveja podem fazer mal? Aí ele complementou aqui a pergunta, quais alimentos devo evitar? Ele diz, controla a pressão com o cardiologista, urina sempre escura, bebo em média 2 litros de água por dia. Então vamos lá, vamos começar aqui pelas duas perguntas iniciais em relação à formação de cálculos frequentes e a associação com hipertensão e com alguns hábitos alimentares, tá? Okay. Então, a relação com a hipertensão ela faz parte junto com outras doenças, que são obesidade, diabetes ou intolerância a açúcar, né, que é uma alteração que era chamada anteriormente de pré-diabetes, e um quadro que chama síndrome metabólica. Então a síndrome metabólica, que é hipertensão, mais diabetes, mais obesidade e sedentarismo, essa tétrade, né, ela tem uma relação íntima com formação de cálculo. Tá? Então esses pacientes, principalmente os diabéticos e hipertensos, têm um risco maior de formação de cálculo. Então esse é um dos fatores, principalmente porque esses pacientes têm uma chance maior de ter um quadro de elevação do ácido úrico no sangue e na urina, e isso propicia a formação de cálculos. Em relação ao uso de bebida, né, que é a cerveja e refrigerante, o refrigerante ele é um pouco controverso. O refrigerante ele tem uma substância que chama citrato que ajuda a não formar cálculo. Tá? Mas os refrigerantes em geral, hoje menos, porque hoje tem um controle maior, eles têm uma grande quantidade de sódio. Tá? Então, principalmente aqueles refrigerantes à base de cola. Okay. Tá? Esses têm uma grande quantidade de sódio que é o que dá a refrescância para o refrigerante. Então, na verdade, isso acaba gerando mais sede depois por conta desse excesso de sódio. Tá? Então, esse excesso de sódio, que é o sal, que a gente ingere junto com os outros alimentos ou de forma externa, ele propicia a formação de cálculos. Tá? A cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica, ela entra naquele aspecto, primeiro em relação ao aumento do ácido úrico. Toda bebida alcoólica provoca aumento do ácido úrico urinário. E isso pode predispor à formação de cálculo de ácido úrico. E o segundo aspecto é a perda de líquido, é a desidratação que pode levar, e aí sim a formação de cálculos. Tá? Ele fala em relação a beber que ele bebe até 2 litros de água por dia. Essa é uma pergunta interessante porque hoje o que a gente orienta para os pacientes, principalmente os pacientes que formam cálculo com muita frequência, é que ele não tem que beber 2 litros de água por dia, ele tem que urinar 2 litros por dia. Tá. Essa é uma diferença grande. Sim. A gente dá um exemplo muito claro, por exemplo, se a gente pegar por exemplo, um mês de verão aqui em Piracicaba, que a temperatura é muito alta, passa facilmente dos 30 graus, a gente perde em média só com transpiração e respiração no litro de 1 a 1,5 litro de água por dia sem fazer atividade física. Puxa vida! Então se ele ingerir esses 2 litros, praticamente 1 litro, 1,5 litro, ele teve perda só de perda insensível, que é com transpiração e respiração. Então o volume de líquido que a gente tem que consumir, geralmente ele supera os 2 litros. No período mais frio, até os pacientes têm muita dúvida porque eles falam que vão muito mais ao banheiro. É principalmente porque diminui nossa perda com a transpiração. Sim. Tá? E a transpiração ela não diz respeito só a suor visível.
Tá? A transpiração ela faz parte para manter a temperatura corporal sempre igual em nós. Então, se a temperatura externa é muito alta, a gente vai, como um método de arrefecimento mesmo, a gente usa o suor para manter a temperatura. Para manter a temperatura. Em períodos, períodos do ano que a temperatura é muito elevada, a perda é maior. Se associarmos a isso algum trabalho que o paciente faça, principalmente que envolve trabalho muscular ou exposição a sol, por exemplo, quem trabalha como pedreiro, por exemplo, que é um paciente de alto risco para formação de cálculo. O nível de hidratação nele ao longo do dia provavelmente vai ter que ser em torno de 3 a 4 litros de líquido por dia, para tentar manter. Então, por isso que a gente usa a cor e o volume da urina. O termômetro para você saber se seu corpo está hidratado ou não. A gente só toma cuidado nos pacientes que são hipertensos, que têm problemas renais ou problemas cardíacos, porque nem todos podem beber líquido em demanda livre. Tá, à vontade. Tem alguns pacientes com problemas cardíacos que têm restrição da ingesta de líquido, então para cada caso específico, e esse caso da pergunta inclusive tem que avaliar, o cardiologista vai poder orientar se ele pode beber o líquido em quantidade à vontade ou se ele tem alguma restrição da quantidade para não descompensar a função cardíaca dos pacientes. Perfeito. Estamos aqui ao vivo no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Quadro esse que há 5 anos traz os profissionais, médicos, enfermeiros do Hospital Fornecedores de Cana para tirar as dúvidas da população. 5 anos aqui em parceria com o hospital, tirando as dúvidas da população. Pergunta chegando pelo WhatsApp, diga Maria. Pergunta chegando de São Paulo, viu, doutor? Maravilha. Chegou pela nossa transmissão ao vivo, é a Tânia, lá de São Paulo. Ela diz: minha sogra era hipertensa, pressão alta, e durante anos sentia dores e tomava anti-inflamatórios, o que levou 12% de funcionamento dos rins e hemodiálise. Puxa vida, olha só. Esse exemplo da Tânia, na verdade, vem só ilustrar aquilo que a gente discutiu. Então, no caso da sogra da Tânia, ela tinha 2 fatores de risco muito importantes. Então, por isso que a gente fala que os pacientes hipertensos, em especial, principalmente aqueles que têm diabetes associado, o uso do anti-inflamatório. Então, se você tem, por exemplo, a hipertensão e o anti-inflamatório, eles lesam a mesma região do rim, que é a região do filtro. Tá? Então, vocês imaginam a região de um filtro com uma pressão alta e com uma medicação que vai lá e destrói o filtro. Tá? Então, a gente sempre fala para os pacientes que o rim é como se fosse uma peneira cuja malha é muito fina. Tá? Então, a hipertensão e o uso do anti-inflamatório faz com que essa malha, que é bem fina, vá ficando cada vez mais larga os orifícios dessa malha. Então, ele perde a capacidade de filtrar. O paciente tem algum sintoma? Não, porque isso acontece aos poucos. Então, o paciente ele vai se adaptando. Sim. Mas, ao longo do tempo, se essa paciente ela fizesse acompanhamento periódico com dosagem de creatinina, a gente perceberia que haveria aumento dessa substância no sangue e a gente muitas vezes conseguiria pegá-la numa fase antes da diálise e conseguiria tratar de forma preventiva. Então é esse tipo de perda de função renal que a gente tenta evitar nos pacientes, porque é uma causa de perda da função renal completamente prevenível. Agora, Rodrigo, além de você evitar, no caso aí, os medicamentos, o excesso do sal, o bom trato com os rins. Queria que você falasse um pouquinho para nós, antes de entrar na pergunta da questão dos idosos que não sentem sede, mas o bom trato com o rim, é só hidratá-lo, esse é o principal. Então, em relação ao trato com o rim, ele vai funcionar como um órgão cardíaco, por exemplo, como os mesmos cuidados que a gente tem com o coração. Tudo que afeta a doença coronariana, sim, que são os vasos que vão para o coração, afetam os rins, assim como afetam os vasos que vão para o cérebro. Então, o que a gente tem? Os pacientes que têm doenças crônicas, diabetes, hipertensão, ácido úrico, obesidade, tem que controlar. Tá? Esse é o ponto mais importante. Tá? Se a gente controla essas doenças não vão agredir o rim, a gente vai evitar a lesão. Tá? Aspectos comportamentais. Não ser sedentário. Tá? Atividade física regular, como mostrou agora há pouco uma Tala, 3 a 4 vezes de atividade na semana, de pelo menos 30 a 40 minutos, independente da atividade. Tá? Isso é importante porque melhora a oxigenação de todos os tecidos orgânicos, inclusive dos rins. Tá? Beber líquido, que é o que vai, na verdade, ajudar no processo de filtração, ter alimentação adequada, evitando excesso de sódio e excesso de proteína, principalmente proteína de origem animal, são as carnes vermelhas, principalmente, que são mais lesivas para os rins, naqueles pacientes que têm esses fatores de risco. Sim. Basicamente são esses. Na verdade, são controles que, na verdade, transcendem para qualquer outro órgão. Tá? Então, quando o paciente faz um cuidado desse com acompanhamento cardiológico, bem trato ele faz a cobertura. Então, das medicações específicas, em cuidado maior são com os anti-inflamatórios, porque o uso é muito difundido, os pacientes têm acesso fácil e usam por um período muito longo, que é o que traz maior
prejuízo geralmente para os pacientes. Doutor Rodrigo vem ao programa, bomba aí as perguntas, a gente aqui fica conversando, ele fica dando aula e as pessoas estão perguntando, não é isso, Maria? Olha quantas pessoas aí. Tem várias perguntas, doutor, o senhor vai ter que voltar outro dia para responder, porque tem bastante. Acho prazer. Que é talvez a última rapidinho, Ana, olha, ela tá grávida, então precisa responder. A Josimara diz que tá grávida, gostaria de saber se tem um remédio que eu possa tomar para gripe, doutor, que não faça mal, que ela tá aí já grávida. Pensando, né? Aí, uma das coisas que a gente avalia, inclusive, da gravidez é o tempo de gestação, tá? Em relação da gripe, o que a gente evita em alguns pacientes para remédio para gripe, tem alguns compostos antigripais que eles são associações. Então, geralmente ele tem um analgésico, um antitérmico e muitas vezes ele tem um antialérgico. Esse antialérgico, geralmente ele pode provocar aumento de pressão ou prejudicar a circulação para o bebê. Tá? Então, esses medicamentos já prontos, esses compostos antialérgicos, a gente pede para evitar. Para ela tomar, nos casos, paracetamol, tá? Que é uma medicação que não tem contraindicação na gestação. Alivia os sintomas. Dependendo da fase da gestação, ela pode também tomar dipirona sem ter maior repercussão. E a gente pede para evitar também nessa fase os anti-inflamatórios, porque eles, dependendo da fase de gestação, podem prejudicar o funcionamento do rim e alterar um vasinho no coração que a criança tem, que pode prejudicar logo depois do nascimento. Isso vai depender muito da faixa de idade gestacional. Mas é principalmente usar os analgésicos mais simples mesmo, dipirona ou paracetamol, que esses não têm risco nenhum, nem para ela, nem para o bebê. Alertando então para a gente encerrar, doutor, eu queria que você desse um recado para os nossos idosos. Então, não sinto sede, meu pai, olha, eu não sinto mais sede, não precisa nem pegar mais água, ele vai buscar água lá na fonte, não precisa pegar mais água, não sinto mais sede, meu corpo agora está bem. Então, se desse esse alerta aos nossos idosos que tem que beber água mesmo. A adequação hídrica é importante, principalmente porque a sede, eu falei para vocês há pouco, que o gatilho para desencadeá-la é uma perda de líquido muito grande. Tá? O fato de ser idoso, isso é muito interessante porque a percepção cerebral em relação a apetite, tá? E sede, ela também é um pouco alterada. Então, esse limiar para ser atingido nos pacientes idosos é maior. E por que a gente fala isso nos pacientes idosos? Porque não é incomum que um paciente idoso tenha qualquer alteração que leve-o a ter alguma perda, alguma desidratação, coisa simples. E o paciente pode entrar em insuficiência renal. Por exemplo, diarreia. Diarreia em paciente idoso, o cuidado é muito maior do que num adulto jovem, tá? Porque às vezes uma perda de líquido pequena, por essa questão, por falta de hidratação que ele tem, de ingesta mesmo, pode fazer com que ele entre em insuficiência renal aguda por essa desidratação secundária, uma diarreia ou um vômito mais importante. Então, para os idosos, a gente tem que se habituar, assim como a gente se habitua ao banheiro com uma certa frequência, tem que se habituar a ter ingesta líquida periódica, pelo menos a cada 2, 3 horas. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela participação, viu? Eu agradeço mais uma vez a vocês pelo convite. A gente fica feliz aí de ter essa parceria com profissionais aí da qualidade que eu sei que o senhor demonstra aqui e pela proximidade com os pacientes que sempre recomendam. Eu fico muito lisonjeado de participar e ter esse acesso. Muito obrigado. Você acompanhou então o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba.